Ontem eu recebi uma pergunta lá na live que eu achei muito interessante e que era sobre o que eu achava de pessoas que usavam a inteligência artificial para escrever artigos. Eu acho que a pergunta era mais ou menos essa. E a inteligência artificial, ela recebe esse nome muito por uma questão de marketing, porque uma inteligência ela não é artificial. E o que é a inteligência artificial? É um banco de dados gigantesco que é alimentado constantemente e através dos algoritmos dela, dos códigos, ela recebe aprendizagem também, ela aprende com esses dados. Então, tendo em vista que ela é uma ferramenta, qual seria a hierarquia na sociedade? Nós, ferramenta. Nós, ferramenta. O que tem acontecido? Nós, ferramenta ou nós, ferramenta? É isso que tem acontecido. Por quê? Quando você não sabe utilizar uma ferramenta, você fica à mercê dela. Justamente por não saber utilizá-la. Ou você não utiliza da forma que seria mais interessante para você e que te ajudaria, ou você utiliza de uma forma totalmente errada que mais te atrapalha do que te ajuda. Portanto, quando a gente fala de ferramentas, a gente precisa ter uma noção básica, pelo menos de como elas funcionam para que elas possam ser utilizadas por nós. Então, quando eu estou falando de artigos, por exemplo, o que eu faço quando eu escrevo artigos? Eu utilizo a inteligência artificial. Eu peço para a inteligência artificial apontar para mim onde estão meus erros gramaticais, me explicar por que eu errei, sem alterar nenhuma linguagem, nenhuma estrutura de texto, né? Porque aí é criação minha, ou seja, ela não vai mexer na minha criação, ela vai me auxiliar, apontar para mim e fazer as correções. Por quê, gente? Quem escreve artigo sabe bem do que eu tô falando. Quando nós escrevemos artigos, nossa cabeça ela se acostuma com todos os nossos erros. Por mais que você escreva super bem, a não ser que você deixe esse texto descansando e depois volte para revisar, o que na maioria das vezes não acontece, por um prazo apertado, por uma ansiedade, etc., a gente não vai conseguir captar esses erros. Então, é muito interessante utilizar ferramentas para isso. Eu tenho inteligência artificial que já está ali no meu documento, já pegando os erros para mim, me sugerindo correções, substituições, mas eu utilizo a ferramenta desta forma. Também, muitas vezes, eu tenho que fazer hermenêutica de um texto que eu estou lendo. Também eu utilizo para hermenêutica, mas aqui eu não vou falar como eu utilizo, porque eu quero trabalhar isso no detalhe com vocês no curso de hermenêutica. Mas, gente, ferramenta, ela não é uma vilã. Ela é ferramenta. Quem utiliza de forma errada ou certa será você, o usuário. E eu falo para vocês, qual o problema de vocês não saberem utilizar e mandar a inteligência artificial fazer tudo para vocês? Porque a inteligência artificial, ela sem um prompt de comando, sem um comando correto, ela tem a linguagem própria dela. Então, olhares, mais criteriosos conseguem pegar essa linguagem. Estou falando de linguagem, tá? E de estrutura textual também, porque ela tem uma padronização de estrutura textual, se você não souber dar o comando certo. E não estou falando de mandar para a inteligência artificial me dizer se um texto foi escrito por ela ou não, porque isso, gente, não adianta vocês fazerem. Ela vai falar que um texto é dela, mesmo não sendo dela, porque testes foram feitos enviando artigos muito antigos, que a inteligência artificial não era nenhuma ideia, né? E ela falava que era dela. Então, não usem dessa forma, porque muitas vezes vocês vão acabar criticando alguém, sendo que não cabe, né? Não foi utilizado, tá? Então, o que eu aconselho vocês a fazerem é ter essa compreensão mínima antes de utilizar. Se quiserem utilizar dessa forma que eu expliquei aqui, como eu utilizo também, é interessante, me ajuda muito, me poupa tempo, porque são ações mais mecânicas, só que eu também estou usando ela para o meu aprendizado, né? A nossa língua, ela é complexa. Então, ter alguém ali apontando porque eu errei e tudo mais é muito interessante, tá? E não deixem de se inscrever no curso de hermenêutica, teoria e prática, porque uma das ferramentas que eu vou ensinar vocês a utilizar é a inteligência artificial.